Dom Edmar Peron, bispo da Diocese de Paranaguá. Então, uma boa noite a todos vocês que vieram participar. Também saúdo aqueles que nos acompanham pelas rádios e pela internet. Minha saudação muito cordial aos senhores candidatos que aceitaram e vieram participar deste debate. Tendo em vista estas eleições municipais 2016, os bispos do Brasil, reunidos em assembleia no mês de abril, enviamos ao povo brasileiro uma mensagem de esperança, ânimo e coragem nesse tempo de profunda crise pela qual passa o nosso país. Sonhar é importante. Sonhar com um país próspero, democrático, sem corrupção, socialmente igualitário, economicamente justo, ecologicamente sustentável, sem violência, discriminação e mentiras, e com oportunidades iguais para todos. O sonho, porém, requer compromisso. Só com participação cidadã de todos os brasileiros e brasileiras é possível a realização desse sonho. Esta participação democrática começa no município, onde cada pessoa mora e constrói sua rede de relações. Se quisermos transformar o Brasil, comecemos por transformar os municípios. As eleições são um dos caminhos para atingirmos tal transformação. Estas eleições municipais têm uma atração e uma força próprias pela proximidade dos candidatos com os seus eleitores. Se, por um lado, isso desperta mais interesse e facilita as relações, por outro, pode levar a práticas condenáveis como a compra e venda de votos, a divisão de famílias e da comunidade. Escolher, eis o desafio para nós. Para escolher e votar bem, é imprescindível conhecer, além dos programas dos partidos, os candidatos, suas propostas de trabalho, sabendo distinguir claramente as funções para as quais se candidatam. No nosso caso, dos prefeitos, espera-se conduta ética nas ações públicas, nos contratos assinados, nas relações com os demais agentes políticos e com os poderes econômicos. Para bem votar, é ainda fundamental considerar o passado do candidato, sua conduta moral e ética, e se já exerceu ou exerce algum cargo político, conhecer sua atuação na apresentação e votação de matérias e leis a favor do bem comum. A lei da ficha limpa há de ser, neste caso, o instrumento iluminador do eleitor para barrar candidatos de ficha suja. No discernimento dos melhores candidatos, é preciso considerar também seu compromisso com a vida, com a justiça, com a ética, com a transparência, com o fim da corrupção. Promova-se a renovação de candidaturas, pondo fim a certos carreirismos políticos. Por isso, naquela ocasião, os bispos exortávamos as comunidades a aprofundarem seu conhecimento sobre a vida política de seu município, fazendo sempre a opção por aqueles candidatos que se proponham a governar a partir dos pobres,
não se rendendo à lógica da economia de mercado, cujo centro é o lucro, não a pessoa. Uma boa maneira de conhecer os candidatos e suas propostas é promover debates com os concorrentes. E por isso nos reunimos nesta noite, justamente para possibilitar aos candidatos a apresentação de suas propostas, particularmente a respeito de algumas perguntas recebidas de cidadãos e que foram entregues à nossa equipe responsável pela organização deste evento. Reitero que a Igreja Católica, a nossa Diocese de Paranaguá, não assume nenhuma candidatura, mas considera de grande importância a participação dos cristãos leigos e leigas na militância político-partidária. Os cristãos leigos e leigas não podem abdicar da participação na política. A eles cabe, de maneira singular, a exigência do Evangelho, ou seja, construir o bem comum na perspectiva do reino de Deus. Contribui para isso a participação consciente dos leigos e leigas no processo eleitoral, escolhendo, votando em candidatos honestos e competentes. Desejo que este debate seja frutuoso para todos, particularmente para a nossa cidade de Paranaguá, que a amemos cada vez mais e assim nos empenhemos para vê-la crescer. Muito bem-vindos, que o debate seja muito frutuoso, então, para nós e a nossa cidade. Para fazer uso da palavra, respondendo à pergunta por que pretendo ser prefeito de Paranaguá, gostaria de chamar o candidato da coligação Novo Jeito de Governar, Alceuzinho. 2 minutos, candidato. Muito boa noite a todos os presentes e a todas. Parabenizo a Mitra Diocesana pela iniciativa do debate. Quero saudar a população de Paranaguá que nos ouve pelas ondas da Rádio Difusora e Rádio Ilha do Mel. E desejo ser prefeito de Paranaguá porque vejo a necessidade de Paranaguá ser liderada. Nós vivemos hoje uma crise de autoridade e de liderança em nossa cidade. Um líder dono da cidade, não. Um líder político que saiba vocalizar nas esferas estaduais e federais os reais interesses da cidade histórica mais antiga e mais tradicional do estado do Paraná. Um líder com visão administrativa para enxugar esta gigantesca máquina administrativa que hoje tem a Prefeitura Municipal, diminuindo sobremaneira a ocupação de cargos comissionados, valorizando o servidor público municipal, colocando-o para chefiar divisões, departamentos e secretaria. E o que mais me instiga a ser prefeito de Paranaguá é a capacidade de poder liderar com sensibilidade e humanidade. É muito emocionante nas caminhadas que temos pelos bairros de Paranaguá e principalmente na população mais carente, nas baixadas, aquela pessoa vir lá da sua casa nos receber na porta de sua casa e nos dizer: Alceuzinho, eu confio em você. Você pode mudar a nossa vida. Você pode fazer com que meu filho deixe de pisar na lama, que eu tenha uma ligação oficial de energia elétrica, que eu tenha saneamento básico para os meus filhos adoecerem menos. Tudo isso me instiga muito a ser prefeito municipal e por isso venho me preparando há anos e quero contar com a confiança da população de Paranaguá para juntos fazermos um governo de reconstrução de nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio. Bom, o candidato sorteado, André Pioli, como falei no começo, a assessoria entrou em contato com a organização e informou que ele não participaria do evento. Vamos agora ao sorteio da segunda rodada de perguntas. Primeiro candidato, que vai fazer a explanação de 2 minutos. Candidato da coligação Novo Jeito de Governar, Alceuzinho.
Para fazer o comentário de 1 minuto, o professor Joselito, do PT. Vamos à pergunta e ao tema. Obrigado. Sobre economia. A pergunta, candidato Alceuzinho, é a seguinte. A crise econômica que nos assola, com ela temos em Paranaguá, nos últimos meses, 400 empresas que pediram cancelamento do seu CNPJ. Cursos técnicos de preparação profissional em várias áreas do conhecimento, fechando as portas por falta de alunos. Um grande número de pessoas desempregadas em nossa cidade. Um mercado cada vez mais exigente em relação à profissionalização. Como o senhor pretende enfrentar esta realidade e quais soluções para reverter esse quadro assustador, sem cair no velho discurso alegando desculpas, como, por exemplo, a responsabilidade fiscal não permitiu? 2 minutos, candidato. Bom, as questões do emprego, elas não se resumem ao município. O município sofre as influências e como anda a economia do país. E essa crise vem porque o país não anda bem, agora começa a se recuperar. Porém, o município também não pode se omitir. Eu sinto falta em Paranaguá do apoio da prefeitura às pessoas que querem empreender. Há municípios com agência de fomento e nós vamos criar uma agência municipal de fomento em ligação, em convênio com a instituição federal bancária, no sentido de dar os primeiros passos de uma empresa àqueles que querem iniciar sua vida empresarial. Nós precisamos, é que nem uma criança que quando nasce, ela não nasce e sai andando, ela precisa de uma mão para aprender a caminhar e aí seguir os seus passos. É a mesma coisa uma pequena empresa. Quem sabe uns 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, dê início a uma empresa que futuramente pode ser uma média empresa ou uma grande empresa, mas temos que apoiar o início disso. Com relação aos cursos de capacitação profissional, eles estão muitas vezes fechando suas portas porque são cobrados e porque a prefeitura se omite também. Nós temos que capacitar o jovem paranaguara cada vez mais, no sentido dele poder assumir os postos mais elevados. Há grandes empresas em Paranaguá, e eu posso citar uma delas, o terminal de containers, onde o paranaguara está cada vez mais fora do prédio administrativo do terminal de containers, está mais embaixo no trabalho braçal. Isso ocorre por quê? Porque há uma falta de capacitação, falta de oferecimento de capacitação às pessoas que moram em Paranaguá e querem assumir os melhores postos de trabalho. O prefeito não resolve o problema do emprego, mas falar de responsabilidade fiscal não é velho discurso, é uma realidade. A prefeitura hoje gasta 53% da sua folha de pagamento e, portanto, não pode fazer um concurso público. Por isso é preciso enxugar a máquina. Candidato professor Joselito, do PT, 1 minuto para o seu comentário. Alô. Corrigindo, a crise é mundial. Ela não é só nacional e é uma crise financeira. Para cada R$1 que tinha no século XVIII no meio de produção, tinha R$1 no capital especulativo. Hoje tem R$1 no meio de produção, tem 4 no especulativo. Os bancos no Brasil estão muito bem, no mundo também. O problema é que não é distribuída a renda, e o que dá não distribui renda dá isso daí, ó, esse estrangulamento que está no comércio. Porque quem gasta no município é o cidadão de baixa renda. O de grande renda, ele vai ganhar, vai gastar seu dinheiro em Curitiba. E o governador do estado do Paraná, o Beto Richa, deu os melhores cargos do Porto para o pessoal de Curitiba gastar muito bem lá. E assim fica um governo estagnado. Tem que gerar emprego e tem que fazer fomento. E isso a gente faz gerando empregos através de fomentos, como o companheiro falou, mas principalmente com iniciativas. Fazer cursos, mudar a vocação da cidade, não ser só porto, ser turismo, roupas e etc. Ao seu candidato Alceuzinho, 1 minuto para o seu comentário final. Todo respeito ao candidato Joselito, mas eu dispenso sua correção. É a maneira que eu penso. A crise é nacional mesmo e agora estamos nos recuperando, se Deus quiser recuperar mais. Mas com relação mesmo, porque o México está crescendo e lá não tem problema de crise mundial. Eu aposto no levantamento das áreas degradadas, sob o ponto de vista ambiental, porque as empresas que querem se instalar aqui e gerar mais empregos, elas têm a dificuldade de não achar um local por problemas ambientais. Muitas vezes é porque insistem em se instalar em áreas de proteção ambiental.
A prefeitura faz um levantamento das áreas degradadas e tenho certeza que tem muito espaço para muita empresa, principalmente na beira da BR-277, se instalar e gerar os empregos que nós estamos precisando. Uma pessoa sem emprego vai aos poucos perdendo a sua autoconfiança e sua dignidade. Por isso, um prefeito não pode ser omisso e deixar de apoiar nisso. Então, agência de fomento municipal e levantamento das áreas degradadas para a instalação de novas empresas em Paranaguá. Muito obrigado, candidato. Passamos agora para mais uma rodada de perguntas e comentários. Antônio Ricardo dos Santos, da coligação o Ricardo Paranaguá para a nossa gente. O candidato que vai fazer o comentário, André Luiz Pioli. Como comentamos, ele confirmou a presença, mas a assessoria hoje, pouco antes do debate, informou que ele não participaria do evento. Pode deixar. Consequentemente, para o comentário da explanação do Ricardo, o candidato Alceuzinho, da coligação Novo Jeito de Governar. A população está insatisfeita com a CAB, Águas de Paranaguá. Por exemplo, que nos cobra a rede de esgoto, quando na verdade é apenas captação de água pluvial. Como o senhor tratará a questão CAB, já que as últimas administrações municipais se omitiram? Eu quero falar aos presentes e a quem nos ouve nas ondas do rádio, que a empresa Águas de Paranaguá comete extorsão contra o Paranaguara. Extorsão porque cobra esgoto onde não tem rede de esgoto. Extorsão porque cobra o preço da água, que em 30 dias, se não pagar, corta tudo. Porque junta a água com o esgoto. A água ela fornece, o esgoto ela não fornece. Eu quero dizer a vocês que eu tenho o compromisso de fazer um levantamento onde efetivamente tem a rede de esgoto. Onde não tiver rede de esgoto e Águas de Paranaguá cobrar, eu vou denunciar o contrato e vou, como titular, como o prefeito é o titular de todo esse serviço, eu vou rescindir o contrato e abrir uma nova licitação para ver se vem uma empresa com vergonha na cara, que respeita o Parnanguara e que será fiscalizada pelo prefeito. Chega de fazer o Parnanguara de gato-sapato. Cabe Águas de Paranaguá, acabou para você, agora é o Alceuzinho prefeito. Obrigado, candidato. Agora os candidatos fazem perguntas entre si. Vamos ao sorteio. Quem vai fazer a pergunta? Candidato da coligação Novo Jeito de Governar, Alceuzinho. Candidato, 1 minuto para a pergunta e para qual candidato a pergunta será feita. Quero perguntar para o André Pioli. Conforme o regulamento, ele confirmou a presença, mas agora há pouco a assessoria ligou para cá e informou que ele não poderia participar do evento. Então eu pergunto para o candidato Marcelo Roque. Por favor, plateia. 1 minuto, candidato. Marcelo, estamos de peito aberto, enfrentando todas as questões concernentes ao futuro dos parnanguaras, mas também é importante os candidatos se mostrarem, estarem abertos a qualquer tipo de questionamento. Vivemos, graças a Deus, uma democracia. Eu queria ouvir de você, o que você acha de um candidato fujão? Um candidato que tem medo de encontrar os seus concorrentes, se esconde lá não sei aonde, e não veio responder aqui porque ficou 7 anos num cargo fantasma em Brasília, porque recebeu recursos de empreiteiras em que o presidente está preso na Lava Jato, e a população de Paranaguá confronta este candidato com essas perguntas e até agora não se tem resposta. Eu queria ouvir de você o que você acha sobre isso. Por favor, plateia, por favor, eu gostaria que não se manifestassem. 2 minutos para o candidato Marcelo Roque, da coligação Paranaguá de Verdade. Uma boa pergunta, candidato Alceuzinho Marão. Isso é uma vergonha com a população de Paranaguá. É um desrespeito com a população de Paranaguá.
Ele já fugiu do debate do Sismap, fugiu do debate da Isupar e fugiu do debate hoje aqui. Sabe por quê? Porque ele não tem proposta. Porque ele não é um candidato de verdade. Ele é um candidato feito em laboratório. Ele é um candidato que usa uma TV para se alavancar. Ele usa uma TV para mostrar a desgraça da população e não dá uma solução. É por isso que ele não tem o peito aberto de estar aqui, conosco aqui, debatendo as coisas da nossa cidade. Isso é uma vergonha. 1 minuto, Alceuzinho, para a réplica. Eu disse que eu queria perguntar ao André Pioli, porque eu não gosto de falar na ausência. Mas a ausência é motivada por ele mesmo. Mas daqui não vai se esconder, não. Você não veio responder, eu vou colocar as minhas questões. Quer se eleger prefeito de Paranaguá, vem enfrentar a população, vem enfrentar os candidatos. Eu parabenizo a todos os concorrentes à prefeitura que estão aqui presentes, porque esses estão respeitando o Paranaguá. Qualquer um que esteja nessa mesa e for prefeito de Paranaguá, não vai ficar escondido no gabinete, porque já demonstra seu espírito público e democrático de enfrentar as questões. Então, essa coisa de se esconder, ficar debaixo da cama, sei lá onde está, Paranaguá, fica de olho. Fica de olho porque no bico não vai ganhar. Se escondendo em estúdio de TV não vai ganhar. Tem que vir aqui debater com a gente e mostrar que é melhor candidato. Senão, será uma eleição fraudada por esse sujeito. Por favor, plateia. Por favor. O Bagé, do PRB, Gerson Bagé, fará a pergunta. Para quem, Gerson, vai a sua pergunta? Alceuzinho. Só um minuto, candidato. Alceuzinho, portanto, né? Para marcar o tempo, então, sua pergunta tem 1 minuto. Alceuzinho, a gente sabe que Paranaguá viveu e vive ainda epidemias. Nós tivemos o cólera, nós tivemos HN1 e, por último, nós tivemos o dengue e outras. A saúde pública em Paranaguá está delicada, é um desrespeito total. O que se pode fazer, na sua opinião e na sua gestão, na saúde pública de Paranaguá? Bom, o candidato da coligação Novo Jeito de Governar, Alceuzinho, tem 2 minutos para a resposta. Candidato, 2 minutos. Aproximadamente 90% da população de Paranaguá precisa da saúde pública. E não tem encontrado, porque de um tempo para cá foram abandonados os postos de saúde, que têm uma estrutura física hoje precária, há postos de saúde sem porta, sem um telefone com fio que seja, mas principalmente há postos de saúde sem médicos. E muitas vezes os postos de saúde que trabalham em áreas, em 3 áreas, em 2 tem e em 1 não tem. Vai explicar para o cidadão paranaguara que tem porque ele mora em determinado bairro e outro que mora num outro bairro não tem por causa disso. Nós precisamos ter uma busca incessante pelos profissionais da medicina. Valorizar os servidores da saúde, que muitas vezes não têm estrutura, têm a capacidade, mas não têm estrutura. Descentralizar a nossa saúde. Hoje, para fazer exame de sangue, só num lugar, no Hospital João Paulo II. Hoje, para pegar um veículo público da prefeitura, para ir a Curitiba, nos hospitais da região metropolitana para fazer exame ou coisa que valha, só no João Paulo II. Por que não descentraliza? A prefeitura precisa parar de ficar preguiçosa e esperar que o povo venha até a ele, e sim levar os serviços mais perto da população. Veja só, raio-x hoje só no posto de saúde da Serraria do Rocha, para uma população inteira. Será que isso é falta de dinheiro? Não. Falta de cuidado e falta de uma gestão mais eficiente na saúde. Nós não temos que buscar o melhor médico para ser o secretário da saúde. Nós temos que buscar o melhor gestor, que é aquele que vai trabalhar com o mesmo recurso que tem hoje, mas vai com mais eficiência cobrar os melhores serviços. A saúde pública de Paranaguá também está ligada à falta de saneamento básico, principalmente das populações que vivem nas baixadas, que não têm o saneamento básico, porque muitas vezes os órgãos ambientais e de justiça não permitem que se leve lá a pavimentação, a energia elétrica e, sobretudo, a rede de água e de esgoto. Nós precisamos enfrentar essa questão e o judiciário precisa, junto com o Poder Executivo, resolver de uma vez a situação do mau saneamento básico das populações das baixadas. E Gerson Bagé, a população sente muita falta do posto 24 horas. Claro que a nossa intenção de qualquer outro é tantos mais postos 24 horas possamos oferecer à população. Mas vamos trabalhar com realidade.
Vamos voltar ao posto 24 horas da Baduca. É preciso que a população tenha a segurança, porque a doença não tem hora e nem dia. Ela tem a segurança de qualquer horário do dia que tenha, o seu problema de enfermidade, seu ou do seu parente, ter um atendimento médico. Hoje isso está muito precário. O governo federal jogou nos municípios as UPAs e, de repente, cessou o recurso e jogou que os municípios resolvam a UPA. E a UPA não está resolvendo e não está atendendo como sempre atendeu o posto 24 horas. Veja a situação da Ilha dos Valadares. O posto do 7 de setembro, o Norberto, não tem médico. O que adianta ter um posto de saúde sem médico? É melhor que feche a porta. Na Ilha do Mel, chega um médico às 8h30 da manhã e 9h30 da manhã quer ir embora fazer o seu trabalho particular de medicina. Médico que quer trabalhar, fica. Não quer trabalhar, substitui. Porque eu não posso acreditar que lhe falte médico. Tempo, candidato, 1 minuto. Vamos para a próxima rodada. O candidato que fará a pergunta, André Luiz Pioli. Como falamos desde o começo, ele confirmou a presença no debate, mas antes do início do evento, a assessoria ligou dizendo que ele não compareceria. Para fazer o uso da palavra por 3 minutos, o candidato Alceuzinho, da coligação Novo Jeito de Governar. Candidato, quais são as suas prioridades e de que maneira o senhor irá executá-las? 3 minutos. Primeiramente, parabéns, Dom Edmar, pela iniciativa. A minha saudação ao povo católico, ao povo cristão da nossa querida Paranaguá. Eu agradeço a presença e parabenizo os presentes aqui no Colégio Leão XIII por esta demonstração de espírito democrático. Parabenizo você também que está nos ouvindo na sua casa, no seu comércio, nas ondas da Rádio Ilha do Mel e da Rádio Difusora. Parabenizo aos candidatos que demonstraram que têm a coragem suficiente para administrar a cidade de Paranaguá, porque não fogem do povo, não são candidatos fantasmas. As nossas prioridades para com Paranaguá começarão a ser atendidas nos primeiros dias de governo, quando vamos enviar à Câmara Municipal os projetos de lei necessários para uma reestruturação administrativa em nossa cidade. Hoje a máquina pública paranaguara é gigantesca, 30 secretarias, 450 cargos comissionados. Com metade disso dá para tocar muito bem a prefeitura, porque eu serei o prefeito que vou apostar na qualidade e na competência do servidor público municipal, colocando-o para chefiar as divisões, os departamentos e as secretarias e que nós pudermos colocar. Acabar com essa renca de partido que vem nas costas de candidato, que só serve para dar tempo de televisão e depois o prefeito acaba governando para o partido. Eu aposto na educação, na valorização do magistério, nos meios digitais de aprendizado, fazendo a reestruturação física dos prédios escolares em nossa cidade. Eu aposto na saúde, na competência do servidor público de saúde, que pode, desde que ele dê estrutura, trazer uma saúde mais humanizada e mais descentralizada à nossa população. Eu vou ser o prefeito que vou trazer as soluções viárias que há muito Paranaguá espera e não tem, como o rebaixamento do trilho ferroviário na Avenida Roque Vernalha, junto com o governo federal fazer a nova entrada da cidade, já começar pela porta da cidade, fazendo um portal para a nossa cidade, com uma Avenida Ayrton Senna com tráfego expresso nas vias centrais e com marginais para o tráfego urbano interligadas por trincheiras. Nós precisamos fazer junto com o Porto de Paranaguá a nova Bento Rocha, e temos que ter o compromisso público com o mercado de trabalho do trabalhador portuário avulso. Paranaguá está precisando de um prefeito que o defenda e defenda o emprego do paranaguara. E aquela massa trabalhadora da faixa portuária está precisando de um líder que leve à frente as suas reivindicações. Eu peço a todos aqui os presentes e peço também àqueles que estão me ouvindo no rádio, me deixe ser o seu prefeito, me sinto em condições de cuidar da nossa cidade, de fazer renascer esse espírito paranaguara que sempre foi de vitórias, mas que infelizmente não temos tido essas vitórias. Me deixe ser o seu prefeito, porque vou lhes dizer, em 4 anos nós vamos fazer renascer, ressurgir Paranaguá, que voltará a ser respeitada por nós moradores e pelas pessoas que nos visitam. Viva Paranaguá! 25 na cabeça!